Capítulo 3. Prioridades. Um dia, as pessoas percebem que os filhos crescem, que o amor encontrou um outro aconchego, que tudo o que importava está errado ou no lugar equivocado das prioridades. Passa-se a resgatar apenas memórias, memórias estas esquecidas pelo tempo. Por isso, não tente viver para que o outro te veja. Não vista as suas ideias românticas para alguém que sente apatia ao te ver. O espelho fica desfigurado, a dor sufoca a alegria e o afago se torna amargo. A migalha não sustenta, o abismo aprofunda e a solidão acompanha. Dê espaço para quem já foi, mas não permita que te leve arrastada pelo caminho. Rosângela Moraes. A Angelina, quando tinha 5 anos, me perguntou: Mamãe, você não sabe gritar? Claro que parei para pensar sobre o assunto e imediatamente lembrei-me de minha mãe. Foi ela quem me ensinou a não falar aos berros com a minha filha. Tentei recordar de alguma situação em que ela tenha se descontrolado e, consequentemente, aumentado o volume da voz, mas não consegui me lembrar de ocasiões em que isso tenha acontecido. E eu sei porque ela não gritava conosco. Ela mesma me contou uma vez o que a levava a se controlar quando nós passávamos do limite. Filha, eu prometi que nunca emprestaria a minha boca para o diabo falar com os meus filhos. É ele quem quer que gritemos com as crianças, pois sabe que assim a raiva e o rancor vão distanciando os corações e quando menos se espera, mães e filhos já estão machucados e desgastados. Hoje eu entendo que ela não gritava porque era regida por uma regra superior, e a regra superior, não emprestar a boca para o diabo, era mais forte do que as circunstâncias, filhos passando dos limites. E é assim que acontece com a gente, sabia? Só não roubamos porque existe algo além das nossas vontades ou necessidades que controla os nossos impulsos. Só seremos fiéis ao marido se existirem regras morais nessa direção, e assim por diante. São as nossas crenças ou regras morais que colocam limites ao nosso comportamento, ou seja, a interpretação que fazemos do mundo e, consequentemente, as respostas que emitimos após essa interpretação dependem dos pensamentos que temos sobre o que estamos vivenciando. Eu sei que nos cansamos e que algumas vezes perdemos o controle, mas o cotidiano não deveria ser dominado por aquilo que rouba a alegria do nosso coração e de quem está pertinho de nós. Os dias não precisam ser amargos, acredite nisso. Não é necessário que as noites sombrias se estendam até o amanhecer. Coloque limites claros no seu sofrimento e nas suas ações. É imperativo agirmos além do momento, com os olhos dirigidos para o futuro. Precisamos ser pautadas por comportamentos mais intencionais. A vida irá agradecer, pois, não se engane, o grito de hoje ecoa no menosprezo de amanhã. A correria que atropela o seu dia hoje a esmagará quando a vida estiver mais lenta. Faça acordos com você mesma. Considere quantas vezes no dia você irá se permitir murmurar, ou mesmo qual vai ser o tom da sua voz no momento de responder às pessoas. Não estou querendo moldar o seu comportamento a ponto de transformá-la em uma máquina de atitudes perfeitas. Apenas desejo provocar em você o prazer de agir de maneira mais ajustada, porque é muito bom quando alguém chega à hora de dormir e o coração não está pesado por termos agido diversas vezes de forma errada. As suas prioridades regerão a sua vida. Nem mesmo a necessidade sobrepuja aquilo que está no topo da sua lista. Quer um exemplo? Você pode estar em um dia super atarefado, sem tempo algum para adicionar mais uma atividade sequer. Mas se o telefone tocar, avisando que seu filho ou o seu pai acabou de ser internado e que você precisa ir ao hospital, imediatamente você insere na sua agenda esse compromisso. Só não temos tempo ou disposição para aquilo que não é tão importante assim. Mantemos comportamentos inadequados se não os considerarmos tão graves. Eu sei que em você foi se formando um repertório de respostas automáticas. Se lhe sorriem, você também sorri. Se uma criança faz birra, você talvez se irrite. Se falam mal de você, isso a entristece, etc. Porém,
Da mesma forma com que você aprendeu a ter reações específicas para cada ação ou estímulo que recebe, é possível também aprender a ter novos comportamentos. Na verdade, além de sermos moldados com a repetição de respostas, também aprendemos de forma equivocada sobre as emoções e os sentimentos. Ouvimos dizer que não podemos controlar nossos impulsos, que a raiva sempre irá nos deixar cegas, etc. Mas não é bem assim. As emoções e os sentimentos têm funções muito claras e positivas, que, se bem entendidas, podem nos ajudar sobremaneira na busca do equilíbrio, de felicidade e, consequentemente, se desdobrarão em relacionamentos mais saudáveis. Até mesmo as nossas vulnerabilidades podem dar lugar para potencialidades. E para ficar mais claro sobre como os estímulos que recebemos do meio, que pode ser um odor, um sorriso, um cão bravo vindo em nossa direção, são interpretados pelo nosso cérebro e como desencadeiam uma série de respostas, precisamos entender a distinção entre emoção, sentimento e comportamento. Preste bastante atenção no conteúdo a seguir. Se necessário, leia mais de uma vez, anote, grife. Essa compreensão vai ajudá-la muito, garanto. Emoções versus sentimentos. Segundo o renomado neurocientista Antônio Damasio, há uma clara distinção entre emoções e sentimentos, e quero apresentá-la rapidamente para você. Vou desenrolar sobre esse tema porque creio ajudar bastante no manejo das nossas respostas diante dos acontecimentos da vida. Tanto a emoção quanto o sentimento e o comportamento são regidos pelo fantástico e complexo cérebro. É a interpretação que o cérebro faz das nossas experiências que nos permite olhar para o passado, vivermos o presente e projetarmos o futuro. Esse órgão é que diz quem somos, o que sentimos e como devemos agir para sermos felizes. Ele coordena nossa existência de um jeito maravilhoso, traduzindo os estímulos que recebemos e preparando-nos para respondê-los da melhor forma possível. O cérebro atua para que as melhores decisões sejam tomadas com o menor gasto de energia possível e, não menos importante, para gerar prazer e evitar a dor. Gosta de novidade, tenta nos livrar de estresses e das lembranças desnecessárias. Faz com que sintamos vontade de comer alimentos que contêm os nutrientes que estão faltando em nosso organismo e muito mais. Ele é tão maravilhoso que permite armazenarmos informações importantes, desde as da barriga da nossa mãe até aquelas mais recentes. Conecta passado e presente para possibilitar que pensemos sobre o que queremos para o futuro. Ou seja, esse órgão orquestra tanto o corpo quanto a mente, permitindo que construamos a visão de quem somos. Ter um repertório de reconhecimento de estímulos e poder interpretá-los adequada e eficientemente é o que confere a nós adaptação ao mundo. A capacidade de emitir resposta rápida e refinada é possível por meio das emoções e dos sentimentos. Mas qual é a diferença entre emoção e sentimento? Qual a função de cada um deles? As emoções são reações do corpo aos estímulos que recebe. Não existe emoção positiva e emoção negativa. Todas as emoções, inclusive as desagradáveis, são necessárias, pois cada emoção possui uma função fisiológica positiva. Você vai vivenciar as emoções por toda a vida, de uma forma ou de outra. Vale citar que possuir o domínio das emoções não significa deixar de senti-las, pelo contrário, é saber lidar com elas. Já os sentimentos são a consciência e os pensamentos que temos sobre o que aconteceu conosco. É a reação cognitiva que temos a partir do evento que ocorreu conosco. Eles são construídos e elaborados ao longo da vida. De forma resumida, emoção é o que acontece no corpo e que você não consegue esconder ou suprimir. Já o sentimento é o que acontece na mente, visto que é uma interpretação das emoções e, por conta disso, você consegue disfarçá-lo. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil entender a distinção entre emoção e sentimento. A emoção é a resposta fisiológica diante de um estímulo. Então, se um cachorro corre em sua direção ou se você encontra alguém por quem está apaixonada
ocorre a aceleração dos batimentos cardíacos, taquicardia, dilatação da pupila, midríase e a xerostomia, boca seca. Essa resposta fisiológica ocorre, na maioria das vezes, instantaneamente e tem curta duração. O sentimento é a interpretação do que isso significa, levando a pessoa a querer correr ou ficar ansiosa. Envolve pensamento, percepção e avaliação da situação de modo duradouro, visto que em você foram gerados pensamentos que podem ser armazenados e interpretados. Se analisarmos os dois exemplos, a emoção pode ser a mesma, a resposta fisiológica, porém, o sentimento pode ser de medo em uma situação com o cachorro e de ansiedade ou de euforia na outra, encontro com alguém interessante. Mais uma vez, de forma resumida, a emoção acontece no corpo e dá para ver. O sentimento acontece na mente e dá para esconder. E, reforçando, a emoção está intimamente associada à memória, ou seja, ao contexto em que é adquirida na experiência individual. O sentimento depende de como se reservou a informação recebida e se lidou com ela. Você sabia que existem emoções primárias e secundárias? Cada uma delas promove sentimentos e respostas. Portanto, é imprescindível entender a diferença para aprender ainda mais acerca das emoções. Segundo Damásio, existem emoções primárias e secundárias e sentimentos associados às emoções, que se caracterizam da seguinte forma: as emoções primárias envolvem disposições inatas para responder a certas classes de estímulo, controladas pelo sistema límbico. As emoções secundárias são aprendidas e envolvem caracterizar as representações de estímulos, avaliadas como boas ou ruins, de acordo com as experiências acumuladas. São 4 emoções básicas que regem a nossa vida: raiva, tristeza, medo e alegria. Para gerenciar as nossas emoções, é necessário começar a compreender cada uma delas. Assim, poderemos abrir nossa mente na busca de novos caminhos para expressar da melhor maneira possível as nossas emoções. 1. A raiva. A partir da definição que apresentei para o que é emoção, pode-se concluir que a raiva não é negativa e, para entender isso, é necessário compreender sobre o que ela realmente faz do ponto de vista psicológico. A raiva tem como objetivo criar energia para que se possa responder a uma ameaça, seja ela real ou imaginária. Não é a emoção focada em exterminar o outro, mas em preservar o que é importante para você. A reação fisiológica do corpo diante de um estímulo provocador de raiva objetiva gerar energia para que se tenha condições de emitir uma resposta que resolva a ameaça. Fields, que escreveu um livro fantástico sobre a raiva, esmiuçou as causas que nos levam a explodir e agrupou-as em 9 seções: integridade física, insulto, família, ambiente, sexo, ordem social, dinheiro, tribo e impedimento, ou seja, estar encarcerado e sem saída diante de alguma situação física ou psicológica. Em situações de sentimentos intensos, gerados por emoções como a raiva, há uma tendência de o cérebro focar mais na sobrevivência do que em emitir a resposta cognitiva mais adequada. Assim, lutar ou perseguir vingança se tornam comportamentos comuns. Isso ocorre porque os pensamentos tendem a ser fragmentados, como se houvesse uma incapacidade para convergir todas as informações sobre o evento ocorrido. A ciência também declara que, quando as pessoas estão vivendo sentimentos intensos, seus pensamentos tendem a ser um pouco mais compartimentados, ficando mais focados na sobrevivência ou em perseguir a vingança. Dessa forma, a raiva é caracterizada como uma emoção intensa que pode se desdobrar em atitudes destrutivas. Pode aparecer em diferentes graus de intensidade, desde uma leve irritação até explosões desastrosas. Por isso, é necessário entender que a raiva tem a ver com proteção e sobrevivência e não com destruição das nossas relações sociais. Então, quando a raiva é direcionada para pessoas,
Concluímos que resultou em comportamentos inadequados, pois não se reservou apenas à proteção e à sobrevivência. A raiva também é considerada destrutiva em muitas circunstâncias, principalmente quando a pessoa se sente frustrada e aguarda dentro de si. Represar a raiva pode gerar muitos prejuízos como úlcera gástrica, hipertensão, disfunções cardíacas, entre outros. A forma adequada de se valer da raiva é dirigindo-a para a resolução do problema que a causou e não para agredir pessoas ou se prejudicar. Por exemplo, uma pessoa precisa ficar na empresa até mais tarde para terminar um relatório, mas os seus amigos a chamam para um happy hour. No lugar de ficar com raiva dos amigos pelo convite que lhe fizeram, mesmo sabendo que não seria possível aceitar, dirigir essa energia para terminar o relatório o quanto antes e ainda servir como incentivo a fim de não precisar mais trabalhar após o expediente, é uma forma adequada de utilizar a raiva. É preciso entender que maltratar os amigos não resultará em solução do problema, que é terminar o relatório. Pelo contrário, colocará em risco as amizades. O que fazer com a raiva? O que funciona mesmo é se distrair. O que isso significa? Pensar em outra coisa. Quando você pensa em algo diferente, você aumenta as chances de conseguir deixar o calor da situação passar para depois ter melhor condições de lidar com o que lhe provocou a raiva. E isso acontece porque o cérebro não consegue destinar recursos cognitivos para mais de um estímulo ao mesmo tempo. Se estiver concentrado na distração, sobrará menos capacidade para comportamentos destrutivos. Quando a raiva é simplesmente suprimida, estudos revelam que há uma tendência para se distanciar das pessoas que ama para evitar relacionamentos íntimos. Entretanto, se a distração não funcionar, reavaliar a situação pode ser a solução. Tente imaginar, no momento da injúria, que o outro não consegue se controlar porque está passando por uma fase complicada e, por isso, está se comportando assim. Se você soubesse que a pessoa que está gritando com você acabara de receber a notícia de que a própria mãe faleceu, você escolheria pela retaliação ou reavaliaria sua resposta diante daquele comportamento agressivo? Claro que as estratégias apresentadas não têm por objetivo induzi-la a fingir que nada de errado está acontecendo ou a empurrar para debaixo do tapete. Pelo contrário, o objetivo é lhe dar condições de não permitir que comportamentos explosivos sejam emitidos por você, acarretando prejuízos ainda maiores. A intenção é conferir maior domínio dos seus comportamentos para que o resultado da situação seja o melhor. Curiosidade: quando a glicose no sangue atinge níveis baixos, a capacidade mental também diminui, e atividades que pedem maior autocontrole, como aquelas provocadas pela raiva, podem ser prejudicadas, já que exigia uma maior atividade cerebral em um momento em que o cérebro é incapaz de assim o fazer. 2. A tristeza. Agora você irá entender um pouco mais sobre a tristeza, seus mecanismos e o que fazer quando essa emoção aparece. A tristeza é a emoção da reflexão. Ela surge quando algo não vai bem, exigindo uma atitude para mudar a situação. Não é para nos paralisar, e sim impulsionar-nos para mudar de rota, para sair de alguns relacionamentos, para buscar um novo emprego. Embora não seja agradável sentir-se triste, é importante darmos atenção a essa emoção, a esse mecanismo de alerta, pois, a partir disso, você será direcionada a tentar buscar uma solução para qualquer tipo de problema, seja ele financeiro, pessoal, no seu relacionamento ou em qualquer outro fato que desencadeia essa emoção. Assim, quando você se sente triste, é como se a lâmpada da necessidade de solução se acendesse. Porém, temos a tendência de ignorar a lâmpada que se acendeu e assim ela começa a brilhar cada vez mais forte. Nesse caso, a tristeza tende a aumentar e continuar nesse caminho pode levar a algo bem pior e muito mais forte, como a depressão. Portanto, é necessário buscar uma solução para o que está provocando a tristeza.
De modo geral, solucionar problemas faz parte das tarefas cotidianas do cérebro. Encarar as demandas que aparecerem, dedicar tempo e esforços para resolvê-las é o meio mais estratégico no enfrentamento de tais situações. Se necessário, procure pessoas especializadas para a busca de solução em determinados momentos, pois resolver as tristezas que surgem em nosso cotidiano faz parte do caminho para a felicidade. Lembre-se, tristeza é uma emoção que nos leva à reflexão. Então, não a considere como negativa, pois essa emoção pode impulsioná-la em vez de paralisá-la. 3. O medo. Você irá compreender mais acerca da emoção que traz para a maioria das pessoas muita preocupação, o medo. Entretanto, essa emoção é indispensável, natural e fisiológica, pois surge para protegermos a nossa vida em situações de risco. Assim, o medo natural é necessário ao nosso repertório. Sem ele, é impossível sobreviver. Em relação à neuroanatomia, a amígdala, uma estrutura cerebral do sistema límbico, é responsável pela detecção, geração e manutenção das emoções relacionadas ao medo, bem como pelo reconhecimento de expressões faciais de medo e coordenação de respostas apropriadas à ameaça e ao perigo. Logo, uma lesão da amígdala em humanos produz redução da emocionalidade e da capacidade de reconhecer o medo. Por outro lado, a estimulação da amígdala pode levar a um estado de vigilância ou atenção aumentada, ansiedade, estresse e medo constante. É válido lembrar que a amígdala é uma estrutura cerebral. O que temos na garganta são as tonsilas palatares, as quais recebiam e não recebem mais a nomenclatura de amígdalas também. Um medo condicionado, também conhecido como medo aprendido, por exemplo, é causado pela maioria dos estímulos que se tornam avisos de que situações ameaçadoras podem acontecer novamente. Já o medo patológico normalmente ocorre em ambientes externos e internos que são instáveis e ameaçadores, a ponto de levar à desistência diante de um estímulo provocador de medo. A partir dessa visão geral, é possível concluir que a função principal do medo é proteger. Porém, ao mesmo tempo em que ele protege, também pode bloquear, impedindo as realizações e sendo prejudicial, ao inibir a realização de algo relevante. Entretanto, não é natural ao ser humano viver em constante medo, visto que o córtex é mais complexo do que o de animais, o que permite reflexão e tomada de decisões mais bem elaboradas acerca de uma situação. Então, experimente realizar a ativação do córtex pré-frontal medial, que conduz a uma forte redução da ativação da amígdala e, consequentemente, aumenta o controle diante do estímulo provocador do medo prejudicial. Para fazer isso, rotule imagens e dê nomes às situações, o que ajuda a diminuir a ativação da amígdala e promove a reavaliação mais rápida da situação. Por exemplo, o dia está chuvoso, mas não preciso ter medo de dirigir, pois sou atenciosa e enxergo muito bem. Existe ainda outro tipo de medo, que está relacionado com as crises existenciais. Refiro-me à crise de meia-idade, que pode provocar alterações significativas na percepção sobre o próprio papel dentro da história. Nessa fase, os sinais das alterações hormonais e fisiológicas, a pressão social, a carreira profissional, as consequências das escolhas já feitas, entre tantas outras variáveis, podem exercer uma pressão a respeito da efemeridade da vida e um desejo de realizar profundas mudanças na forma de viver. A crise da meia-idade é tão importante que dedicaremos mais tempo no capítulo 7 para explanarmos sobre essa temática. Existe, porém, um medo que supera todos os outros citados, o medo de sermos nós mesmas. Estamos vivendo cada vez mais reproduzindo o que todos estão fazendo. Quando estamos no efeito manada, perdemos a essência de quem somos e vivemos em constante medo. Somos seres sociais e nos importamos com os outros e com as suas opiniões. O problema é quando a demanda e a opinião do outro nos paralisam, quando deixamos de ser nós mesmas
ou evitamos correr riscos pelo medo de sermos mal interpretadas ou de acharem que somos incapazes. Não precisamos acertar o tempo todo, até porque, na maioria das vezes, o acerto vem de uma sucessão de erros. Convido você a experimentar essa vida mais leve, permitindo se livrar de medos desnecessários e ser realmente mais feliz. Então, não desanime se ainda existem medos que a perseguem, que tiram o seu sono ou alteram a sua rotina. Diante da percepção de que os nossos medos aprendidos que nos paralisam foram construídos a partir da experiência, quero que você avance e, a partir de agora, construa a sua defesa para que esses medos não a prejudiquem mais. 4. A alegria. A alegria é a emoção de querer repetir ou expandir uma experiência. A alegria também é conhecida como a emoção da expansão. Cumpre a função de nos ajudar a criar vínculos com os demais, a querer repetir a situação que provocou essa emoção. Essa é uma estratégia do nosso cérebro para que busquemos repetir aquilo que provocou prazer e sensação de bem-estar. A alegria é a emoção da repetição, como já mencionado. Porém, para o cérebro, a repetição nunca causa a mesma dose de alegria que causou da primeira vez. Ela sempre diminui. Portanto, uma dica prática é repetir a ação na qual você busca encontrar alegria com alguma variação, para assim avançar ainda mais e interpretar o estímulo da forma correta e desejável. Depois que você entender um pouco mais sobre as emoções, o convite é para entrar em contato com as suas emoções e com a sua história. Estamos cercadas de muitas responsabilidades e, com a atenção dirigida para a realidade externa, está sobrando menos tempo para prestar atenção em nosso interior e em nossas emoções. Decida hoje mesmo usufruir dos benefícios de uma resposta mais adaptada diante dos estímulos que receberá do meio. Com qual emoção você tem mais dificuldade de lidar? O que vai fazer para começar a melhorar? Capítulo 4. As vulnerabilidades da minha mãe. Onde não cabe o meu não, não me cabe. Porque eu sou feita de não, de sim, de espere, de momento, de projeto, de talvez, de sonho, de lágrima, de ausência, de instante, de incerteza, de barulho, de silêncio, de charme, de bagunça, de dança, de ritmo, de som, de amor, de coragem, de colo, de vida. Onde couber tudo isso, terá tudo de mim. Rosângela Moraes. Onde não cabe o meu não, não me cabe. A minha mãe carregava inúmeras dificuldades e vulnerabilidades com as quais sempre lutou. Acho que ela deveria, por exemplo, ter cuidado um pouco mais dela mesma. Também poderia ter colocado um pouco mais de limite nas pessoas que não se importavam em abusar da boa vontade que ela tinha. Ainda ter deixado mais evidente o seu cansaço e diminuído o ritmo quando estava doente. Creio que ela não aprendeu a ter voz para impor limites às pessoas. Medo de magoar ou de perder o amor dos outros? Talvez. Ou quem sabe, na sua fantasia infantil, imaginava que se ela fosse boazinha, a mãe e o pai voltariam para buscá-la. Onde não cabe o meu não, não me cabe. Uau, são tão significativas essas palavras. Elas representam o limite que devemos colocar nos nossos relacionamentos. Não podemos deixar que as pessoas avancem o limite que fixarmos. É imprescindível que aprendamos a colocar a linha do respeito entre nós e os outros. Devemos manter na nossa intimidade apenas aqueles que suportam o nosso não. Não deveríamos frequentar rotineiramente ambientes que não se importam com as nossas necessidades e falas, que não são sensíveis aos nossos desejos e que impedem que expressemos o nosso cansaço. Eu sei que a maioria de nós não aprendeu a cuidar de si mesma, seja no aspecto físico ou emocional. Ensinaram-nos a escovar os dentes, a amarrar os sapatos e a organizar a casa, mas não nos transmitiram a ideia de que o desejo e a necessidade do outro não devem ter prioridade inquestionável na nossa agenda. Quantas vezes eu vi a minha mãe em situações que ela desejaria dizer não, mas foi impelida a simplesmente concordar.
Eu sofria por ela, pois sabia que ela se sacrificaria ou seria prejudicada pelo fato de não conseguir se impor. Outro pensamento que escutei uma vez: cuidado com o que você tolera, você está ensinando as pessoas como lhe tratar. Pergunto: como está a sua autopreservação diante dos relacionamentos? Consegue expor o que a incomoda? Impede que abusos aconteçam contra você? Claro que impor limites não é indiferença quanto às necessidades dos outros, muito menos a ausência da delicadeza primária que devemos utilizar na relação com as pessoas. Não esqueça, sinceridade sem amor é crueldade. Eu sei que não vamos acertar sempre. Muitas vezes seremos injustas com nós mesmas ou com as pessoas. Afinal, a perfeição não é atributo humano. Além da imperfeição, carregamos outras características e dificuldades no lidar com as demandas da vida. Algumas buscas e mitos femininos que têm a ver com as nossas relações têm nos adoecido e impedido de sermos mais felizes. Por isso, vamos tratar sobre algumas buscas femininas, buscas legítimas, essenciais para uma vida de significado. Mas, se não entendermos o que elas são, podemos cair em armadilhas. Na verdade, muitas de nós acreditam ainda em alguns mitos que envolvem essas buscas ou desejos. Se você acredita em algum desses mitos que atrapalham a realização da vida e dirigem o olhar para as expectativas que os outros carregam a nosso respeito, convido-a a fazer uma revolução em si mesma. Primeiro, vale citar que o termo revolução apareceu durante o período do Renascimento, entre os séculos XIV e XVI. Com origem nas ciências naturais, referia-se ao movimento lento, regular e cíclico dos astros e estrelas. Foi somente no século XVII que o vocábulo assumiu um significado político, ainda mantendo a ideia de um acontecimento que provoca o retorno ao estado original das coisas. Para o dicionário, baseado no uso atual do termo, revolução é o ato ou o efeito de revolucionar-se, de realizar mudanças profundas ou radicais. Revolucionamento, revolvimento, movimento completo de um órgão. Gosto dessa definição do dicionário. Realizar mudanças profundas, fazer um movimento completo no corpo, na alma e na mente. E para que essa revolução aconteça, você é convidada a partir de agora a olhar de forma diferente para alguns conceitos que foram sedimentados em você. Olhar sempre da mesma forma dificulta a revolução e, por isso, diferentes formas de refletir sobre alguns paradigmas que foram sendo construídos ao longo da vida é essencial para o movimento da mudança. Mexerei com alguns desejos que você carrega e a desafio a considerar o que apresentarei a partir de agora. Desejos de plenitude, de perfeição, de felicidade e de aceitação estarão no foco dessa reflexão. Aproveite ao máximo essa oportunidade para se libertar de algumas prisões e conquiste o direito de passar por uma revolução. E lembre-se, para que você voe, antes você precisa acreditar que tem asas e, talvez, você precise revolucionar as suas crenças, permitindo-se mudanças profundas que a levarão mais longe. Desejo de plenitude. Quando vamos para o dicionário, plenitude é o estado ou qualidade do que é pleno, cheio ou completo, totalidade. Considero essa ideia de plenitude tão clara. Enquanto alguns a relacionam com vida impecável, onde nada falta, gosto de encarar a plenitude como estar completa para si mesma. Plenitude é aquilo que gera satisfação, é não sentir falta do que é essencial. Os termos que definem plenitude são subjetivos. Satisfação é essencial. Depende de como se considera cada um desses aspectos. Há quem se sinta plena tendo uma casa para morar e filhos saudáveis. Para outras, plenitude envolve concluir a graduação. Uso exemplos simples a fim de demonstrar que plenitude tem a ver com a fase da vida e o que se deseja para aquele momento. Ao se alcançar o almejado, considera-se plena. Não acreditamos mais,
Por exemplo, que profissão de sucesso seja o suficiente para gerar a sensação de vida plena. Inclusive, vale citar que alta performance não é mais um termo aplicado para quem desenvolve bem apenas uma atividade, e sim para aqueles que conseguem gerenciar a vida de forma satisfatória e acima da média. Afinal, existe vida plena? Essa pergunta é para reforçar o que é plenitude para você. Pensar na resposta é primordial. Vou ajudá-la a pensar. O que para você é essencial evitar e o que é primordial cultivar? Por que nos sentimos completos no uso saudável do tempo quando conseguimos afastar de nós o que consideramos maléfico e quando conseguimos manter perto de nós ou manter-nos fazendo aquilo que gera benefícios? Percebe como a plenitude é individual? Para uma mulher, conseguir dizer não a um convite para jantar gera tanta satisfação quanto para outra pessoa que, ao dizer sim, está avançando. Aprecio a lista de Brené Brown em seu livro A Arte da Imperfeição, sobre os comportamentos de uma pessoa plena. 1. Cultiva a autenticidade, se liberta do que os outros pensam. 2. Cultiva a autocompaixão, se liberta do perfeccionismo. 3. Cultiva um espírito flexível, se liberta da monotonia e da impotência. 4. Cultiva a gratidão e a alegria, se liberta do sentimento de escassez e do medo do desconhecido. 5. Cultiva a intuição e fé, se liberta da necessidade de certezas. 6. Cultiva a criatividade, se liberta da comparação. 7. Cultiva o lazer e o descanso, se liberta da exaustão como símbolo de status e da produtividade como fator de autoestima. 8. Cultiva a calma e a tranquilidade, se liberta da ansiedade como estilo de vida. 9. Cultiva tarefas relevantes, se liberta de dúvidas e suposições. 10. Cultiva risadas, música e dança, se liberta da indiferença e de estar sempre no controle. Quero desafiá-la a rever essa lista de comportamentos e pensar quais deles você já cultiva e quais deseja instalar em sua vida. Mas ainda nos resta responder a mais uma pergunta. De onde vem o desejo de viver de forma plena, como alguém sem problemas? Vem de mitos sociais. Esses mitos induzem ao desejo de uma vida sem altos e baixos, uma linha reta, sem sofrer qualquer variação. É necessário, porém, considerar que não ter desafios significa não ter mais vida. Nosso organismo tem problemas ininterruptamente para resolver. E se não estivesse, não estaria funcionando. A ideia sobre a homeostase é equivocada para muita gente. Para manter o equilíbrio dos eventos biológicos, uma cascata de problemas precisa ser resolvida constantemente. A homeostase é a habilidade de manter o equilíbrio interno. Isso significa esforço diante dos desafios que tentam desequilibrá-lo. O mito da vida plena também pode ser apresentado nas redes sociais. Estudos indicam que não apenas jovens sofrem por não ter a vida incrível apresentada no feed do Instagram, mas que adultos também se sentem deprimidos quando comparam o que vivem com o que visualizam nos perfis. Pesquisadores da Universidade de Tilburg publicaram uma análise de mais de 2.000 vídeos do YouTube, mostrando que o conteúdo emocional de cada vídeo é vivenciado pelas pessoas que os assistem. Até mesmo relatos de casamentos perfeitos ou de filhos incríveis podem provocar a sensação de que os outros, menos você, conseguem viver sem problemas. Desejo de perfeição. Para o dicionário, perfeição pode ser: 1. O mais alto nível de uma escala de valores. 2. Excelência no mais alto grau. 3. Qualidade de ser realizado ou concluído sem falhas. 4. Ausência de falhas ou defeitos em relação a um padrão ideal. 5. Completa mestria em uma técnica ou atividade. 6. O mais alto grau de uma qualidade, beleza, inteligência, polidez, etc.,
que pode ser alcançado. 7. A qualidade de ser exato, preciso ou absolutamente correto. Podemos alcançar algumas das características mencionadas. O problema é que não é este tipo de perfeição que queremos. Precisamos daquele que não falha 24 horas. O desejo de perfeição pode surgir de histórias mal contadas, do desejo de agradar, da necessidade de ser superior ou de outras situações. E buscamos a perfeição muitas vezes para sermos aceitas, para termos amor ou atenção, até mesmo para não sermos rejeitadas ou substituídas. Buscar a perfeição pode gerar dor, porque nunca a alcançaremos, o que trará constante e desnecessária frustração, sem contar com a exaustação ou a perda da leveza que fatalmente ocorrerão. Desejo de felicidade. Gosto de discorrer sobre felicidade, por isso escrevi um livro sobre o tema. É legítimo o desejo da felicidade, mas a razão para ser feliz é que torna legítima a busca. Para Viktor Frankl, se a felicidade for desejada de modo absoluto, individual e incondicional, sem uma razão para ser feliz, talvez não a encontremos. A felicidade seria um efeito colateral do sentido da vida, consequência e não causa. Não é algo que para ser perseguido, e sim para ser resultado da motivação para ser feliz. E o motivo para ser feliz está em realizar algo que vai além dos nossos próprios desejos ou motivações, cumprindo um sentido ontológico, ou seja, que envolva a existência humana. Aprendi que ser feliz é também saber ficar triste, pois entendi que a vida é feita de complexidades e tristeza. Tristeza que não é desespero. Desespero é sofrimento sem sentido. Muitas vezes, por procurar um estado de êxtase constante, ficamos ansiosos por não o encontrar. E muitas de nós chegamos à meia-idade desoladas e infelizes. Estudos indicam que é por volta dos 40 anos de idade que alcançamos o ponto mais baixo da curva U da felicidade, porque a maioria das conquistas já aconteceu. É como se faltasse novidade para o cérebro, e esse seria um dos motivos para a crise da meia-idade. E ainda, passamos a considerar a finitude da nossa vida. A curva volta a subir depois desse período, pois, entre outros motivos, voltamos o olhar para contemplar o que já conquistamos. Gosto de pensar que todas as fases são importantes, e esse momento reflexivo que ocorre com a maioria daqueles que estão na 4ª ou 5ª década da vida não pode ser desprezado ou apenas considerado como algo negativo, que nem deveria acontecer. Gosto também de considerar que podemos aliviar um pouco desse processo a partir do conhecimento de nós mesmas, entrando em contato com pessoas que estão vivendo nesse mesmo período e mergulhando na busca de estratégias para lidar melhor com os desafios reais do dia a dia. Um dos maiores desafios que, acredito, enfrentamos é viver o presente. Estamos o tempo todo querendo estar lá ou voltar para ali. Saliento que, embora projetar o futuro e revisitar o passado seja indispensável, senão o presente nem existiria, precisamos aprender a saborear mais o que estamos vivendo hoje. Não podemos ficar presas às lamúrias dos desafios atuais, nem com um olhar desesperançado para a próxima fase da vida. Confesso que procurar desenvolver um olhar mais otimista, até para aquilo que parece apenas nos prejudicar, pode ser uma saída para uma vida mais leve. E vou abrir o coração sobre um pensamento que precisei mudar quando a Angelina ainda acordava à noite chorando. Ter o sono interrompido é devastador para mim. Como então levantar à noite quando a criança insiste que quer a mãe e não o pai? Um dia, tive que tomar uma atitude quando o desânimo na madrugada queria me dominar. Eu precisava pensar em algo positivo para diminuir o sofrimento. Então pensei, daqui a pouco a Angelina já não sentirá tanto a minha falta. Ela vai crescer e a minha presença para que ela se sinta tão segura à noite já não será necessária. E esse tempo, quando ela não será mais uma bebê, não demorará a chegar. Parece tão simples,
mas precisamos aprender a encontrar sentido nas situações que nos incomodam e assimilar que um pouco de mudança na forma de pensar pode gerar mais conforto. Claro que não sugiro que você encontre algo de positivo em um relacionamento abusivo, por exemplo. Estou me referindo aos desafios normais da vida. Falando em simplicidade, pequenas mudanças são, muitas vezes, o caminho para grandes transformações de hábitos. Por exemplo, comprometer-se a fazer pelo menos 5 polichinelos ou outro exercício após tomar banho ou escovar os dentes pela manhã pode ser o início de uma mudança de hábito, incorporando mais saúde à sua rotina. Voltando ao exemplo de me levantar para cuidar da Angelina, o que aliviou o peso de ser acordada na madrugada foi pensar no meu relacionamento com ela, o quanto valia a pena investir até a minha energia física em nossa relação e imaginar o estreitamento afetivo que estava se desenvolvendo. A qualidade da nossa vida em qualquer fase passa pela qualidade dos nossos relacionamentos. Precisamos urgentemente aprender a manter na nossa intimidade aqueles em quem podemos confiar, no ambiente seguro da cumplicidade e da ajuda mútua. Assim, considere se é preciso inserir pequenas mudanças na forma de pensar e de agir e, tão importante quanto, priorize relacionamentos saudáveis. Dessa forma, você poderá usufruir ainda mais da beleza de ser mulher. Você será mais feliz. Desejo de aceitação. O desejo de aceitação social foi definido como a propensão de um indivíduo a fornecer a resposta que ele considera mais desejada e aceita pela sociedade, independentemente de ser verdadeira. Desejamos ser aceitas. Na verdade, a aceitação é uma necessidade básica para o ser humano. Pertencer, ser admirado, estar envolvido, são componentes irredutíveis da autoestima. Os vínculos sociais são imprescindíveis para que nos desenvolvamos. O cérebro precisa de outros cérebros, precisa aprender com o outro para tornar o processo de aprendizagem mais rápido e prazeroso, por exemplo. É isso que descobrimos ao estudar os neurônios espelho. Os neurônios espelho são conhecidos por serem essenciais para as interações sociais, desempenhando funções de imitação mental do comportamento do outro, para interpretar a intenção daquela ação e gerar empatia pelo sentimento expresso pelo outro. Por exemplo, o desejo de aceitação pode me atrapalhar? Quando se torna exagerado, pode. Quando o preço é alto, levando a renunciar à dignidade e ao valor próprio, pode gerar prejuízos significativos. Você apresenta grande necessidade de aprovação? Lembre-se, você não precisa ser aprovada por todos para ser feliz. Algumas pessoas gostarem de você já é o suficiente. Tentamos uma boa convivência com todos, evitamos confrontos, somos educadas, simpáticas, polidas, mas não podemos entregar a nossa dignidade e o nosso respeito próprio ao outro. A busca doentia por aceitação e aprovação, que tolhe pensamentos, sentimentos e comportamentos de autorrealização, pode gerar desajustes. Precisamos proteger a individualidade, os nossos desejos e sonhos. Muitas vezes, nos sentimos fragmentadas porque permitimos que o desejo do outro invada nossa intimidade e desmantele quem somos. Se vivemos apenas para satisfazer o outro, iremos desmoronar. Não caia na armadilha de pensar que o seu valor está ancorado na sua utilidade, na sua perfeição ou no quanto você se mostra feliz. A sua história é muito mais abundante do que isso. Qual desses mitos, desejos mais a aprisiona? Como vai começar a mudar isso?